Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à terceira mentoria do DT. Dessa vez a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no speaking e sua estruturação geral, com foco naquela questão que a gente viu lá no primeiro encontro, a Talk About the Picture. Hoje vai rolar a explicação, alguns exemplos comentados, um pouquinho de vocabulário que a gente vai usar, que vai ser bem útil, e também, por último e não menos importante, um hambúrguer. Mas antes de tudo, vamos revisar como que era essa questão e as dicas básicas que a gente viu lá na primeira aula. Então, nessa tarefa, o objetivo não é só apontar o que tem na imagem, mas sim descrever com detalhes, com clareza e de forma organizada. Você vai ter 20 segundos para observar e pensar no que vai falar. Depois terá no mínimo 30 e no máximo 90 segundos para responder. Pode escolher qualquer duração de tempo entre esses dois valores, mas é claro, quanto mais tempo você falar, melhor para mostrar que você tem um nível de inglês ali topzera. E caso seu objetivo seja tirar notas ali condizentes ao nível C1 para cima, vai ser obrigatório usar todo esse tempo de 90 segundos, que dá 1 minuto e meio. Spoiler, parece muito tempo quando você estiver tentando praticar. Vai ser muito tempo, mas para demonstrar que você entende do negócio, não é muito tempo. Então, voltando ali ao assunto principal. Os 20 segundos de preparo. Use-o com inteligência. Vá analisando as pessoas, os objetos, o cenário e já tente imaginar como que tudo isso vai se conectar na sua fala depois. Atenção! Nada de ficar inventando muita historinha sobre o que aconteceu antes ou depois ou o que irá acontecer na imagem. Você deve apenas se basear no que está visível e implícito naquele momento. Se a imagem mostra duas crianças de pijama numa cama, como é que a gente tem ali na tela, você pode dizer alguma coisa como: elas parecem estar se preparando para dormir. Ou a mais velha cuida da menor como se fosse sua irmã. Mas você não pode falar algo do tipo: elas passaram o dia inteiro brincando e agora estão indo dormir porque estão muito cansadas. Porque isso vai extrapolar o que está na foto. Aí você vai perder pontos no critério de relevância da resposta. A gente vai ver mais lá para frente todos os critérios avaliativos dessa questão e como que a gente faz para não cair nas ciladas que tem em cada um deles. Agora voltando, outro erro comum é sair escrevendo tudo em frases soltas e mecânicas, tipo there's a girl, there's a table, there's a bed, there's não sei o que, there's não sei o que, there's não sei o que. Fica sempre repetindo ali uma coisa única, rígida, sólida. Isso vai mostrar que seu vocabulário é muito pobre e vai quebrar totalmente seu nível de fluência. Em vez disso, tenta construir frases mais completas e conectadas entre si, tipo a girl is sitting on her bed next to a small baby, possibly her sibling. Isso mostra que você tem controle da estrutura e sabe montar muito bem uma resposta natural e coerente, dando ali alguma interpretação, mas nada que extrapole muito só o que está sendo mostrado ali na imagem. Voltando a falar dos 20 segundos que a gente vai ter para pensar antes de gravar. O segredo nele é observar a imagem com atenção e se fazer algumas perguntas estratégicas. Isso vai ajudar a montar uma fala organizada, natural, sem travar ou sem sair do tema. Pensa assim: quem aparece na foto, pessoas, animais, quantos são se tiverem? Qual a idade aparente das pessoas? Quais os seus gêneros? As expressões faciais que cada um está fazendo? O que elas estão fazendo ou prestes a fazer? E sempre que for descrever alguma ação, tente usar o present continuous. Para quem não lembra, é tipo: The woman is talking, tananana. The kids are playing, tananana. A gente vai usar sempre o sujeito, o verbo to be adequado e o ing no final do verbo. Fechou? Agora voltando para as perguntas principais que a gente deve fazer para estruturar a nossa cabeça. Onde estão? É um ambiente fechado ou aberto? É uma casa, uma escola, um parque, uma loja, um escritório? Que momento do dia parece ser? Dia, de dia, eu digo de manhã ali, né? De tarde, de noite? Algum detalhe da foto vai te dar uma dica de qual estação do ano que tá? Ou talvez a foto é só de uma paisagem, ela quer muito saber qual estação do ano que está, tá pedindo para você falar aquilo? Qual o clima geral que tá ali na cena? Com clima eu quero dizer alguma coisa tipo uma atmosfera feliz, calma, confusa, barulhenta, estressante. E sempre que você for falar sobre tudo, use muitos adjetivos. Adjetivos para transmitir sensações, para dar poder ao que você vai falar. Essas perguntas que a gente falou anteriormente ajudam a construir uma resposta cheia de detalhes, com vocabulário variado e uma estrutura clara. E lembra, você só pode gravar esse áudio uma vez. Então, mesmo se errar uma palavra ou quase se enrole no meio do que está falando, não vale a pena ficar travado. Se perder o fio da meada, tenta se reinventar e seguir em frente. É melhor o inglês com pequenos deslizes do que ficar em silêncio ali
alguma coisinha constrangedora. Como você não pode regravar o áudio, você também não pode editar, você não pode tirar alguma parte de silêncio ou tirar uma parte que você se embanou ali do final. Então tenta ao máximo, quando errar, se recompor e continuar em frente. O tempo mínimo é de 30 segundos, mas isso quase não vai mostrar nada do seu inglês, como a gente falou anteriormente. Ideal é chegar no mínimo nos 60 segundos, que é um equilíbrio bom entre falar bastante e manter a qualidade. Os próprios vídeos do canal do YouTube do Duolingo, eles recomendam que você tente pelo menos 60 segundos. Os 90 segundos é possível, mas vai exigir que você tenha bastante treino e convívio com a questão, para manter a fluência e coerência até o fim da sua fala. Se estiver mirando em uma nota perfeita, ou ali como a gente falou, do C1 para cima, você vai ter que se desdobrar para conseguir preencher todos esses 1 minuto e meio. Como prometido então, a técnica do hambúrguer. Para ajudar a organizar sua fala e não se perder, a gente vai usar essa técnica chamada hambúrguer. Pensa numa resposta como se fosse um sanduíche. O pão de cima vai ser sua introdução, onde você vai dar uma ideia geral do que está na foto, sem entrar muito em detalhes. Os detalhes a gente vai deixar para a próxima parte, que é o recheio. Vai ser o desenvolvimento, a parte principal do seu texto ou da sua fala, onde aí sim você vai entrar nos detalhes, descrevendo o máximo possível que conseguir. O pão de baixo vai ser sua conclusão. É um fechamento rápido e onde você pode dar aquela interpretação focada no que vimos anteriormente. Ou também você também pode usar esse truquezinho aí da interpretação no desenvolvimento junto com a conclusão. É uma estrutura, em geral, simples. Ela vai te dar um norte ao invés de você só ir jogando características aos quatro ventos. Ela vai deixar a resposta mais clara e fácil de ser avaliada posteriormente. Uma consideraçãozinha extra. O ideal é ir tentando fazer transições sutis entre os níveis do hambúrguer, a de introdução, desenvolvimento e conclusão, para que a fala fique mais natural e não fique tão ensaiada assim na hora de você estar dizendo. Use isso como uma base. O método do sanduíche, a técnica do sanduíche, ou do hambúrguer, ela não vai ser uma regra fixa e suprema. Você sempre vai poder estar ali dando uma flexionada nela para ter uma melhor desenvoltura quando estiver falando. Vamos começar com a parte de cima, o pão de cima. A introdução. Essa é a primeira camada da sua fala que serve para apresentar o cenário de forma rápida e clara, ainda sem entrar nos detalhes. É tipo para dar um título à imagem, com uma ou duas frases simples. Use expressões como "This photo shows", "In this image I can see", "This picture is about", nananana. Elas são expressões fáceis de lembrar e vão ajudar você a aumentar sua confiança antes de começar a descrever mesmo freneticamente. Então, o segredo aqui é incluir três informações principais. O tema, o que a imagem mostra. Pessoas, natureza, uma cidade movimentada, um grupo de crianças. Local, onde tudo isso está acontecendo, dentro de uma casa, de um parque, de um escritório. Ação geral, o que parece estar rolando na cena. As pessoas que estão ali estão trabalhando, relaxando, jogando conversa fora? Lembrou de alguma coisa com essas três questõezinhas principais? São as perguntas que a gente fez para nós mesmos lá nos 20 segundozinhos iniciais para pensar. Então, é muito importante você já ir pensando no que vai dizer para depois começar ali fluentemente. Alguns exemplos do pão de cima. Aqui é para manter simples. Não vai conver você usar palavras muito difíceis agora. É mais um tempo para entender o que está acontecendo e já ir se acostumando. Então, como exemplo ali, a gente tem "This picture shows a family having a picnic in a park". Depois, "In this image, I can see a man standing at the bus stop on a rainy day". Ou "This photo depicts a classroom with students using computers". Pessoalmente, a minha favorita para iniciar ali a frase ou a fala vai ser "This photo depicts não sei o que, não sei o que". Elas são frases que vão dar uma ideia geral, abrindo espaço para explorar mais a fundo. E a gente vai explorar mais a fundo agora no recheio. A parte mais importante da resposta é essa daqui. É aquilo que você vai mostrar que prestou atenção realmente nos detalhes da imagem e que sabe construir uma fala organizada, fluente, cheia de conteúdo. Começa falando sobre as pessoas ou animais que houverem na foto. Observe a aparência, idade, gênero, expressão facial, as roupas e principalmente o que elas estão fazendo. Lembra de usar sempre ali o present continuous para falar, que é o sujeito mais verbo to be mais ing. Por exemplo, "The man is reading a newspaper" ou "Two children are running in the background".
Depois disso, vá para os objetos, descreva a cor, o formato, o tamanho, onde que eles estão localizados e sempre tente encaixar isso de forma natural. Por exemplo, there's a large red sofa in the center of the room. Ou a white backpack is on the ground next to the boy. Sobre o cenário, divida ele mentalmente em primeiro e segundo plano. Isso vai dar uma noção de profundidade que vai te ajudar a falar mais e focadamente. No primeiro plano, o que está em destaque? No segundo, o que compõe o fundo? Casas, árvores, prédios, pessoas, lugares, um parque? Use adjetivos para dar vida ao que você está descrevendo, para transmitir uma atmosfera geral daquela imagem. Pode ser um ambiente calmo, alegre, bagunçado, chuvoso. O importante é sempre justificar o que você está falando e sempre dar bastante entonação quando for falar sobre. Por exemplo, a gente pode usar It looks like a peaceful moment because everyone seems relaxed. Eu falei que é um momento ali mais ou menos de paz e que todo mundo aparenta estar relaxado. Outro exemplo. This place looks chaotic because there are many people walking in different directions. É claro, você não vai só jogando essas frases aos quatro ventos à mercê da sorte. Você vai ter que conectar elas com palavras como also, que significa também, while, que significa enquanto, but, que é mas, therefore, portanto. Isso vai deixar sua fala muito mais natural e evitar que ela fique naquela famosa picotada. Por fim, adicione uma interpretação suave, como falamos antes, sem inventar história demais, mas com base no que dá de supor da imagem implicitamente. Por exemplo, the man and the woman might be friends or co-workers, since they are smiling and sitting next to each other. Ou, the child seems to be playing alone, maybe waiting for someone. A gente pode ter tirado esse contexto de alguma expressão facial na imagem, alguma ambientação ali que não daria de falar outras coisas. Sempre tem que ir tentando saber o que dá para falar, mas sem inventar muito. Próximo, pão de baixo, que é um fechamento ali, a conclusão da sua resposta de áudio. Aqui a ideia é encerrar de uma forma mais simples e clara. Faça um resumo rápido da imagem e, se quiser, diga como que ela te faz sentir. Use frases como to sum up, que a gente pode usar to sum up a picture of people working in an office, ou overall, it looks like a very happy moment of leisure. A gente também pode usar para dar uma opinião breve frases como I think it's a nice photo because everyone looks so relaxed. É uma parte mais curta, só para fechar com chave de ouro e mostrar que você tem confiança em tudo que diz. Então, enquanto você já está fazendo aquela parte do detalhamento, a parte do meio do hambúrguer, vai pensando no que você vai falar no final. Vai ser um resumão para você falar ali com sua maior confiança, para transmitir que você sabe do que está fazendo. Partindo agora para os critérios de avaliação. Parando de falar de hambúrguer, vamos partir critérios de avaliação, questões de produção. São 4 principais pontos a serem avaliados. Eu adicionaria mais um, que é falar o mais claramente possível, falando para fora, declaradamente, pois seu speaking será corrigido por uma inteligência artificial, que pode não entender tão bem se você falar ali num tom um pouquinho mais para dentro ou falar com um tom mais nasal. Mas voltando para as avaliações oficiais, começando por content. Esse é o primeiro critério que vai avaliar sua resposta. Ele vai saber se foi relevante ou não, se usou um tom certo e se seguiu uma estrutura lógica adequada. No speaking, isso significa focar somente no que está visível na imagem, como já falamos anteriormente. Evite inventar muitas historinhas fora do que está sendo mostrado. Já no writing, que essa questão a gente também tem ela no writing, né? Ela vai entrar na parte mais forte de organizar bem as ideias com começo, meio e fim. No speaking, a gente tem que dar uma mesclada nisso tudo. No writing já é justamente o contrário. Sobre o estilo, é o que se espera algo claro, objetivo, adequado ao tipo da tarefa. Nada de muito formal ou muito informal, nem muita enrolação. E por fim, o efeito no leitor, que é basicamente sua resposta foi natural, tem coesão, faz sentido do início ao fim. Agora passando para o próximo, Lexis, que vai ser o vocabulário. No critério Lexis, o importante é usar um vocabulário variado e adequado. Evite repetir muito a mesma palavra, como good, use sinônimos, por exemplo, great, interesting, helpful, dependendo da situação, para deixar sua fala mais interessante e menos monótona e repetitiva. Mas você não precisa usar essas palavras difíceis todo o tempo. Para parecer mais elaborado, você só tem que dar aquela refinada, talvez falando um tom mais formal, informal, sempre tentando equilibrar o máximo tudo. O ideal é escolher palavras corretas que façam sentido naquele contexto, mesmo que sejam simples também. É bom você ter um vocabulário técnico quando for relevante para o tema.
Já passando para a parte de fluency. A fluência não significa falar rápido, mas sim falar de uma forma natural e contínua. É mais importante evitar travar, repetir demais as palavras e depender excessivamente de pausas cheias de like, you know e as benditas filler words que foi o tema da nossa última aula. O objetivo é manter um ritmo constante, como numa conversa normal ali entre seus amigos e familiares. Fazer pausas em momentos certos é crucial, entre as ideias, sem parar no meio de frases completas. Também é fundamental ignorar os pequenos errinhos e continuar falando, sem se preocupar demais com eles, que vai te desestabilizar e talvez querer fazer parar aquela gravação. Agora indo para o último, pronunciation. Esse critério mede se dá para te entender bem. Você não precisa ter um sotaque americano ou britânico fluente para se sair bem nele. Só precisa se pronunciar com as palavras de uma forma clara, com sílabas certas sendo destacadas, e usando uma entonação em que ajude a entender a emoção que você está falando e qual a intenção que você fala. Por exemplo, em uma frase como It was a great experience, fale mais ou menos assim: It was a great experience. Enfatiza o great, porque ela é uma palavra muito importante da frase que vai situar todo o contexto. É importante também tomar cuidado com as palavras com pronúncia parecidas, como live e live, onde a diferença é apenas uma sílaba um pouquinho mais alongada do que a outra. Agora entrando no último conteúdo da nossa aula, os advérbios. Advérbios, aqui eles vão ser um dos recursos principais para uma boa descrição. Então, recapitulando, um pouco de gramática básica. Advérbios são palavras com função de modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Eles indicam lugar, tempo, modo, causa, dúvida, afirmações e negações. E tem também a função de dar mais pressão ao que está sendo dito e mais ênfase. No nosso caso, seu uso será de suma importância para deixar tudo o mais completo possível, especificando bem cada elemento da foto e dizendo mais sobre eles. Então, advérbios de modo indicam como algo ocorre. Por exemplo, na imagem que está ali na tela, ao invés de apenas dizer a woman running, a gente pode utilizar algo como a woman running steadily and joyfully. A parte boa dos advérbios é que são bem versáteis. Poderíamos, por exemplo, utilizar a palavra joyfully, que a gente viu agora há pouco, ao descrever uma criança brincando no parque, também adicionando uma camada de visualização mais rica na sua explicação. Alguns coringas que a gente pode usar para modo são carefully, slowly, happily, brightly, silently, eagerly and nervously. Agora, indo para os advérbios de lugar. Eu não consigo dar um exemplo muito direto, mas é bom sempre ter algumas palavrinhas na mente caso apareça. A gente pode usar on the foreground, on the background, in the middle, on the left side, on the right side. Também uma expressão muito importante que a gente tem que decorar para falar nessa questão é on the top left corner ou on the top right hand corner, sempre usando ali o hand no meio da frase para dar um tom que você é mais nativo ali da língua. A gente também pode usar next to, in front of, behind, in the distance. Essas são as estruturas de descrição de imagem. Tem aí a tabelinha na tela, onde fica situado cada um. A gente vai usar mais para situar. Por exemplo, eu estou falando de um menino. Onde está esse menino na imagem? A visualização de cada um dos quadrantes fica mais ou menos desse jeito aí. Se você quiser, pausa o vídeo e tira uma printzinha, vai ajudar muito na sua descrição. Advérbios de modo agora. Eles mostram a grandiosidade de algo ou de alguma ação. Concorda comigo que é diferente falar a tall building e dizer an impressively tall building? É uma coisa já de outro nível, né? A gente também pode usar extremely, clearly, evidently, prominently and noticeably. Então, com isso chegamos ao final da aula de hoje. Eu sugiro usar aquela dica que a gente viu na última aula. Vai lá no ChatGPT, pede Chat, me manda umas questões sobre advérbios. Também dá para você pedir para ele gerar uma imagem para você explicar. Ou melhor ainda, para quem não tem o plano do ChatGPT Pro, que é maravilhoso R$ 100 por mês, né? Pega uma imagem no Google, aleatória, vai lá, sei lá, aqui site de Stock Photos, e tenta ir descrevendo ela num Google Docs da vida. Também você pode pegar elas, copia, cola no ChatGPT, descreve e pede para ele te dar uma nota na sua avaliação, como se fosse um avaliador do Duolingo. E é com isso que a gente chegou ao final. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Não se esqueça de praticar, hein?